Os irmãos podem estar se assentando e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículos de 8 a 15. Romanos capítulo 1, versículos de 8 a 15. O tema central deste livro, nós poderíamos assim classificar o Evangelho de Deus que traz a justiça ao homem. Poderíamos também chamar a atenção pelo ponto crucial deste livro de Romanos, que é no versículo 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Depois de nós pontuarmos toda a trajetória do livro, nós começamos a falar então do versículo, chamando a apresentação, como que Paulo trazia esse evangelho. E Paulo, pelo menos, salientou aí algumas considerações em relação ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a autoridade de quem que pertencia a esse evangelho. Paulo declara, declarado filho em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes em seu nome. Então Paulo destaca que o seu evangelho, o que ele estava trazendo aos romanos, era algo vindo, primeiro, da pessoa de Deus, segundo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, com o intuito, com o objetivo de edificar, de tornar os irmãos de Roma cada vez mais pessoas cientes da graça e do conhecimento do Senhor. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 ao versículo 15, nós vamos então agora pontuarmos algumas considerações prioritariamente a respeito do propósito. Qual é a ação, qual é a motivação que envolvia o apóstolo Paulo ao escrever o livro de Romanos? Lembrando, Paulo está preso, ou ainda, melhor dizendo, ele está lá em Corinto, por conta daqueles 2 anos que ele passa em Corinto, e essa epístola é escrita exatamente ali. Depois de Corinto, Paulo vai para Éfeso, depois de Éfeso, Paulo vai para Jerusalém, ali é preso em Cesareia, fica 2 anos, com a expectativa de ir a Roma. Então, se nós temos aqui uma consideração inicial quando você ora, quando você coloca os seus desejos e a sua vontade diante do Senhor e entra em comum acordo com Ele, não importa o tempo, mas vai acontecer. Vai acontecer. E a gente chama atenção para isso porque quando acompanhamos o livro de Romanos, a gente viu que desde o capítulo 19, Paulo sempre salientou o desejo dele de chegar a Roma. E por quantas lutas o apóstolo Paulo não enfrentou para chegar a Roma, para estar em Roma. Até a confirmação do Senhor vindo a ele, e ainda depois dessa confirmação, passaram-se 2 anos cativo, 2 anos nas algemas de Cesareia, Paulo ainda tinha a sua motivação de chegar a Roma. Vimos então no final de Atos que ele chegou a Roma, depois de 2 anos e algum tempo. Não importou o tempo, importou é que Deus realizou. E Deus assim trouxe ele a Roma. Mas antes disso, Paulo escreve uma carta de apresentação, chamando uma questão muito clara sobre quem ele era e o que ele iria apresentar. Essa apresentação é crucial, já que a igreja de Roma não era uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Não era uma igreja que Paulo teve lá a sua participação, como foi na igreja de Corinto, como foi na igreja de Filipenses, como foi na igreja de Gálatas. Roma não. Roma, muito provável, foram os dispersos que saíram de Jerusalém e foram para lá e plantaram, como também os irmãos ali convertidos no Pentecostes, que também assim puderam agir plantando a igreja lá em Roma. Paulo vai escrever o livro de Romanos, salientando então alguns compromissos que ele entendia que tinha que ter no Evangelho. Porém, depois da apresentação do versículo 1 ao versículo 7, Paulo volta o seu olhar para um aspecto mais pessoal, chamando a atenção sobre as suas intenções, chamando a atenção sobre quais eram os seus objetivos. E aqui a gente pode ver que tipo de ministro, que tipo de servo o apóstolo Paulo era. E aqui a gente também descreve características de como que eu e como você pode se envolver com o Evangelho do Senhor de maneira prática, de maneira muito concisa. Versículo 8 diz assim: primeiro
primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Primeira característica de um servo de Deus é a gratidão. Paulo vai deixar isso muito claro nessa palavra, pois Paulo tinha assim, uma consideração muito clara à pessoa do Senhor Deus por tudo aquilo que ele tinha feito. Mas ele deixa claro de que a fé dos romanos não era apenas algo local, era algo que envolveu toda a igreja conhecida na época, e envolveu não apenas a cidade de Roma, mas envolveu as outras cidades. A gratidão tem que ser uma marca muito clara na vida do cristão, prioritariamente na vida daquele que é ministro. A gente às vezes deixa de louvar a Deus, deixa de agradecer a Deus pelas mínimas coisas. A gente se preocupa com as grandes, com tudo aquilo que está vindo. Olha, Deus me deu isso e eu quero agradecer, mas você não esqueceu de agradecer porque você acordou. Você esqueceu de agradecer porque você está de pé. Você esqueceu de agradecer porque Deus te deu vida. Então Paulo chama a atenção, destacando exatamente isso. Eu dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vocês, romanos. Por quê? Porque no mundo, a fé de vocês está sendo cada vez mais conhecida. Apesar de toda circunstância, apesar de toda dificuldade, o apóstolo Paulo sentia gratidão pela fé espalhada dos romanos. Gratidão de Paulo era o íntimo, em primeiro lugar, por causa da sua proximidade espiritual com Deus. Segundo, dou graças ao Deus, ele declara, sem a questão de, como a gente pode dizer, sem o paganismo, sem qualquer outra questão, Paulo chama a sua atenção não apenas pelo aspecto da religiosidade dos judeus e nem pelo paganismo dos gentios, mas prioritariamente por um coração completamente entregue à pessoa do Senhor. Essa questão que eu faço questão de frisar é porque havia sim uma prática entre escrever carta antigamente de você chamar a atenção aos deuses, de você trazer gratidão aos deuses. Paulo entendia pelo menos duas considerações aqui. A primeira delas, a gratidão dele não era um Deus qualquer, não era um ser qualquer. Já que os bárbaros, assim chamado também, aqueles que não tinham cultura grega, eles faziam muito isso em vários deuses. E a gente, acompanhando livros e acompanhando o filme, a gente sabe disso. Mas Paulo também entendia que ele não dava gratidão a Deus como um judeu, alicerçado sobre a lei, alicerçado sobre o legalismo, que era toda uma questão externa. E aqui a gente precisa frisar de que a sua gratidão e a minha gratidão, ela jamais pode ser algo externo, algo superficial. A gente, às vezes, faz as coisas mecanicamente. Viemos, tocamos, mecanicamente. Oramos, mecanicamente. Pregamos, às vezes, mecanicamente. Vamos à igreja, mecanicamente. Quando Paulo chama a atenção, olha, eu dou graças a Deus, eu dou graças ao Senhor Jesus Cristo, Paulo está chamando a atenção lá no íntimo, lá do fundo do seu coração, sobre alguns aspectos bem interessantes. Primeiro, eu quero frisar com vocês João 14:6. João capítulo 14, versículo 6. Caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. A gratidão de Paulo, a gratidão a dele sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque esse Cristo era o acesso. Esse Cristo era o meio. Então, como a gente percebe aí, é exatamente esse o ponto que o apóstolo Paulo agradece ao Senhor. Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, por causa da ponte que ele faz entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, entre o homem e Cristo Jesus. A gratidão, então, passa realmente por ponderar, por considerar que tudo que nós temos, que tudo que nós alcançamos, vem sim pela pessoa do Senhor Jesus. Ainda, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós vamos ver, assim aproximemo-nos com toda confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A gratidão de Paulo era de íntimo, não era uma questão superficial, já que na sua perspectiva, ele entendia plenamente de que não era uma religião qualquer que ele estava servindo agora.
Não era um aspecto de complemento e de cumprimento de rituais. E a gente precisa tomar cuidado com isso. O cuidado de simplesmente fazer algo mecanicamente, por prestar um ritual. Qual é o ritual da Igreja Batista de Itararé? Nós chegamos aos domingos às 10 horas da manhã, arrumamos toda a questão agora com uma questão online, vamos cultuar ao Senhor. Vamos fazer a coisa normal, mecanicamente. Não, não pode ser assim. Se eu e você não ponderarmos realmente a razão pela qual estamos aqui. Deus nos deu o privilégio singular, o privilégio de poder cantar, o privilégio de poder pregar, o privilégio de simplesmente de virmos e sentarmos nessas cadeiras, ou de sentarmos aonde você está na sua casa, e de poder cultuar ao Rei dos Reis, ao Senhor que nos trouxe a graça e a salvação em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui só simplesmente por passarmos o tempo. Nós estamos aqui porque de fato ponderamos isso. Eu fui salvo. Eu fui alcançado. E enquanto eu puder ter vida e ter saúde, ter condições de me locomover, e se não tiver ainda, se tiver alguém que possa me trazer a agradecer ao meu Deus, juntamente com os meus irmãos. Porque na igreja, irmãos, esse é um aspecto interessante. Você pode agradecer sozinho. Você pode. Mas quando a gente está reunido como igreja, é muito melhor. Porque nós somos compartilhados da mesma fé, de algo que nos une, de algo que nos liga, de algo que, independente se eu sou parente da Silvia Totti ou não, de independente se eu conheço o Vitor por ser meu sobrinho ou não, nós temos algo que nos liga, ou alguém que nos liga. E é esse alguém que Paulo chama a atenção. Dou graças, agradeço a Deus através do caminho de Jesus Cristo. Então, gratidão dele era por uma questão íntima, uma questão de realmente trazer a ponderação e a consideração em relação também aos outros irmãos da fé. Por vocês, romanos, dou graças porque a fé de vocês não é algo fictício, não é algo monumental, não é algo de qualquer jeito. Muito pelo contrário, a fé de vocês tem sido algo impactante. Tem sido algo que tem feito a diferença. Paulo vai escrever então essa epístola, vai chamar a atenção exatamente nessa questão de fé. A fé ser destacada, a fé que precisa ser praticada, a fé que precisa ser colocada como primazia nos nossos corações, e era essa fé que chamava a atenção dele em relação à igreja de Roma. Como é que está a minha fé? Como é que está a tua fé? Como é que está a nossa gratidão ao Senhor Deus pelo meio das nossas vidas? A outra questão que o apóstolo Paulo também chama a atenção, no versículo 9 ao versículo 10, é que, como ministro do Evangelho, como um servo do Senhor, Paulo não apenas tinha gratidão, mas Paulo estava literalmente envolvido, comprometido com o serviço cristão. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. A gente sabe que, quando a gente se dispõe a servir ao Senhor, a gente sabe que a gente vai ter sempre percalços. A gente sempre sabe que vai passar por lutas. Vai passar por adversidades. Esse é o ponto. A gente não só simplesmente entra na igreja e vamos ficar sentados. A gente não pode ponderar isso. Quando a gente entra na igreja porque fomos alcançados, fomos salvos, mas a gente entra com a perspectiva também de se envolver na obra do Senhor. Como disse alguém, crente que não trabalha, vai dar trabalho. Todos nós temos as nossas funcionalidades dentro da obra do Senhor. Uns foi colocado para pregar, outros foram colocados para poder exortar, outros foram colocados para poder administrar, outros foram colocados para poder simplesmente ensinar, outros foram colocados para servir, ministrar.
A gente chama atenção muito dessa questão do ministério, né? Ministério de louvor, e aí, infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem essa questão de que alguns que se intitulam como ministros se colocam superiores, acima. Mas não é a ideia. Quando eu falo que eu sou ministro do Evangelho, quando eu falo que eu sou ministro da igreja, quer dizer o seguinte, que eu me coloco abaixo, em prol de serviço. Em prol de servir aos irmãos, em prol de caminhar para servir, para dar. Paulo então destaca de que em seu espírito ele tinha uma plena consideração de serviço completo ao Senhor. Porque é Deus a quem sirva em meu espírito, na pregação do evangelho do seu Filho, me é testemunha. Essa segunda marca do verdadeiro serviço espiritual que emana, faz com que Paulo exemplifique na sua própria vida a praticidade e o envolvimento que ele tinha com a proclamação do Evangelho. Deus é minha testemunha de que eu não faço de qualquer jeito. Deus é minha testemunha de que eu não estou me envolvendo de qualquer forma. A gente tem que entender que quando a gente parte para servir ao Senhor, é o melhor do serviço que a gente tem que dar. É o melhor. Ainda ontem, no encontro de casais, a gente estava ponderando sobre esse aspecto do que é urgente, do que é prioridade. E uma das questões que foi frisada é exatamente isso. O seu serviço é uma questão de culto ao Senhor. A sua prática secular, né, se é eletricista, se você mexe com comércio, se você mexe como professor, se você lida com qualquer área, se você limpa, seja qual for, é um culto a Deus. É uma oportunidade de você servir ao Senhor. Mas quando essa situação toma o primeiro lugar da tua vida, aí Deus já não é o centro da sua atenção. Já deixou de ser culto e passou a ser voltado para você. Uma das questões que Paulo escreve o livro de Romanos é para também trazer o foco a respeito do pecado. O que o pecado é? Como que o pecado acontece na vida do homem por pelo menos 4 considerações. Primeiro, o pecado revela na minha vida e na tua vida o egoísmo. Se você pegar a televisão e ligá-la, você vai perceber que as notícias, elas não vão melhorando, elas vão sempre piorando. Pegue lá, nós que temos aí 40 anos, vamos olhar para a década de 80. Vivemos isso, era a nossa juventude, adolescência e juventude para alguns. Vejam como que era aquela época. E compare a década de 80 com a década de 2000. E você vai perceber que as malícias de 80 eram completamente diferentes das malícias de 2000. Pegue a década de 2010 e comece a comparar com a década de 90. Você vai perceber que não houve melhora. Muito pelo contrário, houve piora. E sabe por quê? Porque cada vez mais, ao passar dos anos, desde a época que Adão e Eva caíram, o homem sempre voltado para si mesmo, o homem cada vez mais vai se afundando no seu pecado. O pecado, então, me faz olhar para mim. Até, inclusive, essa foi a causa que a serpente colocou para Eva. Não é assim que Deus diz, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como deuses. O objetivo era conhecer, o objetivo era ter poder, o objetivo era ter prazer. Segunda evidência do pecado é que o pecado nos torna insensível. Insensível ao outro. Paulo vai chamar a atenção nesse livro exatamente pela insensibilidade que se tinha em relação às pessoas, porque cada vez mais que você mergulha no seu egoísmo, você deixa de ponderar pessoas e passa a ponderar coisas. As coisas passam a ter mais importância do que pessoas. E esse é o ganho de problema que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Nós estamos vendo pessoas desconsiderando pessoas, para considerar coisas, pisando em pessoas por conta das suas coisas. Não é à toa que quando a gente perde a perspectiva disso, a gente começa a afundar numa situação de sem saber quem nós somos.
E a gente vê então um homem afundado nas suas depressões, um homem sem rumo, um homem sem direção, um homem sem perspectiva alguma de vida. Aí você fala, mas pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque Paulo vai chamar a atenção sobre o seu foco principal. O Deus a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de que eu não estou trabalhando de qualquer jeito. Ou seja, primeiro, não estou olhando para mim, porque Cristo Jesus limpou minha vida de maneira tal que eu não consigo mais trabalhar voltado os olhos exclusivamente para o meu bem maior. Agora eu considero os outros. O egoísmo, quando encontra com Cristo, ele é sanado. Ele tem que ser sanado. Não é mais você o centro das atenções, é Cristo. Ele é a razão da sua vida. Segundo, você passa a ponderar pessoas, ao invés de coisas. Eu estou servindo em meu espírito, com incessantemente faço menção de vocês. Os outros passam a ter importância, os outros passam a ter significado, e não mais as coisas. Terceiro, Paulo vai chamar a atenção de que havia um comprometimento com ele e Deus a respeito das orações que era feita para se assim chegar à vontade do Senhor de ir ter com os romanos, de ter tempo com eles, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo vai servir ao Senhor não de um aspecto superficial. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Irmãos, nós estamos vivendo a melhor época da igreja. Se você fala, nossa, essa é a pior, imagina como que não era pior. Mas essa melhor época da igreja é a época que nós temos maiores estudiosos. É a época que o evangelho não está tendo fronteiras. O evangelho está entrando praticamente em todos os países. Todos os países, ou todo mundo já tem notícias ou conhecimento do Evangelho do Senhor. Até a Coreia do Norte, onde é fechado, ali tem cristãos. Na China, ali tem cristãos. Nos países que a gente tem, ali tem cristãos. Que às vezes são fechados, tem cristãos. O Evangelho, então, está aberto. O Evangelho tem meios de chegar. Mas é interessante porque quando a gente olha para o que o apóstolo Paulo menciona, Paulo orava exclusivamente para ter oportunidade de fundamentar a fé dos romanos, de alicerçar a fé deles. O serviço vai exigir um compromisso sem reservas, um compromisso de serviço, um compromisso de disposição. Começando, é claro, em primeiro lugar, com o seu espírito, a sua devoção. O Senhor Jesus vai chamar a atenção lá em João capítulo 4, destacando exatamente essa situação de que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não pode ser superficial. Você não pode estar na igreja apenas por um ato religioso. Você não pode estar aqui por uma questão simplesmente de que você foi ensinado e você tem que ser assim. Tem que ser sua fé. Tem que ser você. É você que precisa. A salvação, ela não é algo que de herança que a gente vai passar para os filhos, e os filhos vão passar para os seus filhos, e assim vai sucessivamente. Não, a salvação é algo particular, é minha. E a única coisa que eu posso fazer é ensinar. Mas para eu ensinar tem que haver compromisso. Tem que haver esse comprometimento. Paulo usou essa situação. Paulo chama a atenção de que era no seu espírito que ele se envolvia. Era com essa devoção espiritual que ele realizava a vontade do Senhor, que ele buscava considerar a vontade do Senhor. E é interessante porque quando a gente começa a observar para esse prisma, a gente vai ver, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, versículo 3, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos nossos esforços. Paulo usa essa declaração semelhantemente sobre a verdadeira adoração, por escrito à igreja de Filipos, não somos a verdadeira circunstância, nós somos a verdadeira circunstância, que
adoram no Espírito de Deus. Quando seus companheiros haviam perdido as esperanças de sobreviver à forte tempestade no mar do Mediterrâneo, como navegaram para Roma, o apóstolo assegurou: exorto-vos a manter sua coragem, pois não haverá perca de vida no meio de nós, mas somente o navio. Por essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, me disse: não tenha medo. Você deve estar diante de César, e eis que Deus te deu todos aqueles que estão navegando com você. Portanto, manter sua coragem, homens, porque creio que em Deus, que ele vai sair exatamente e vai fazer conforme ele fez. Paulo sabia e tinha plena certeza, plena convicção interna da maneira como que ele estava servindo ao Senhor. E a sua motivação, o seu envolvimento, a sua coragem, a sua disposição vinha daí. Às vezes a gente se desanima. A gente começa a olhar para homens, começa a olhar para pastores, começa a olhar para a liderança e a gente se sente desestimulado. E a gente começa então a fazer o serviço relaxado. Como que Paulo conseguia manter focado? É porque ele não servia de maneira externa. Ele era comprometido com Deus, pelo qual ele obteve a sua salvação. Dou graças ao meu Deus por Cristo Jesus. Segundo, ele era envolvido com esse Deus. Não era algo mecânico. Terceiro, o apóstolo Paulo, versículo 12, diz: isto é que, juntamente convosco, que eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. É interessante essa última parte, pois o apóstolo Paulo vai descrever para a gente de que o seu consolo, a sua voluntariedade, o seu envolvimento era algo que vinha pela uma única razão. Porque, versículo 11 e 12, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Na igreja, a gente não tem essa questão do pagamento às pessoas por tudo aquilo que elas vão fazer. Na igreja, a maior parte da questão é voluntariedade. Ah, mas a gente paga o pastor. Sim, porque o pastor se dedica a vida e o dia inteiro para servir a igreja. Mas e se não tiver pagamento? Pastor então não trabalha? Não, o pastor tem que trabalhar, ele não confia, não pode confiar na igreja. Ele confia em quem que vai manter o seu sustento? Somente em Deus. Então ele não faz as coisas, ele não pode fazer as coisas pensando no lucro. Ele tem que fazer pensando na voluntariedade de vida. Ah, mas esse mês não vai ter pagamento. Tá bom. O mês que vem também não. Tá bom também. Enquanto Deus estiver mantendo o sustento, trazendo o pão de cada dia, se a igreja paga, se a igreja não paga, é uma outra questão. Se a igreja está envolvida financeiramente ou não está envolvida, não é com o pastor isso. É entre a igreja e a pessoa do Senhor Deus. Mas é interessante porque, às vezes, a gente quer fazer as coisas por obrigação. E esse é o ponto, que quando eu recebo um salário, e eu tenho que fazer agora, porque eu estou recebendo, já não é por gratidão, já não é por voluntariedade, é por obrigação. Eu não sinto mais prazer simplesmente por fazer. Eu não preciso do salário para me envolver com Deus. Vamos fazer um teste então, tira o salário do pastor. Tem que ser. Assim também são esses músicos. Assim é quem está na mesa. Assim é quem está servindo ao Senhor aqui dentro do templo. Assim é quem está fazendo evangelismo. A gente não pode colocar o peso no coração de que nós somos pesados, obrigados a fazer isso. Primeira questão, envolva-se com a base naquilo que Cristo fez pela sua vida. Paulo vai chamar essa atenção, inclusive lá no livro de Corinto, quando ele fala assim, olha, a mim
pesa tal funcionalidade. Depois dele ser considerado e considerar sua voluntariedade, ele se obriga ao Senhor por conta da pregação do Evangelho. A gente precisa ter em nosso espírito exatamente essa área da voluntariedade, do envolvimento. E quando você tem isso, você está disposto a duas áreas. Primeira, a dar. Você vai dar. Porque o primeiro aspecto do amor que nós aprendemos é que o amor, ele é algo sacrificial. Você, quando parte a amar alguém, você sempre vai dar algo. Nunca vai esperar nada em troca. Então, no casamento, na vida do namoro, quem vai querer namorar, já aprenda isso. Quando você fala, eu vou amar alguém, você é o mais prejudicado da história. Porque você sempre vai ter que amar. Se o outro lado te amar, amém. Mas você tem essa missão. E na igreja não é diferente. Você se voluntaria porque você ama. Primeiramente, ama o seu Senhor. E segundo, você ama as pessoas. E Paulo vai chamar a atenção, destacando para nós exatamente esse ponto. Olha, por conta de vocês, eu quero comunicar um dom, quero comunicar algo, para que vocês sejam confortados. E por conta da fé que há em vocês, eu também posso assim ser consolado. Aí vem o outro aspecto. Quando a gente dá, estou pronto a tanto dar, quanto também a receber. Como é gostoso quando a gente vai fazer uma visita, ou quando a gente vai estar junto com os irmãos, e o irmão conta uma experiência. Como é bom quando a gente chama os irmãos para vir dar uma palavra. Como é bom, como é maravilhoso quando você vai conversar com alguém e a pessoa fala de algo que ela vivenciou no Senhor. Porque você não está disposto a ser somente o sábio. Você está disposto a ser o servo. E aquela pessoa que Deus está usando está sendo um ministro de Deus na sua vida. E Paulo está chamando a atenção exatamente nesse patamar, descrevendo assim, a fé de vocês não é uma fé de qualquer jeito não. Essa fé vai trazer consolo, essa fé vai trazer motivação e vai fazer-me avançar cada vez mais. Paulo, no versículo 13, descreve, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, que muitas vezes propus-me ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ir ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então, recapitulando, características de um servo do Senhor. Ele tem que ser grato a Deus. Segundo, ele precisa ser alguém que de fato se envolva com pessoas. Ele precisa ser alguém que de fato acredite no serviço prestado às pessoas e principalmente ao Senhor. Terceiro, precisa ser voluntário, ele não pode ser uma pessoa que simplesmente faça algo por obrigação. Em quarto, o apóstolo Paulo destaca para nós no versículo 13, que a sua função de estar ali com os romanos havia e envolvia esperança. Se tem alguém que não pode perder a esperança no ser humano e na vontade do Senhor, esse alguém é o cristão. Quando você ora, quando eu oro, nós oramos porque temos a esperança daquilo. Se Deus vai cumprir conforme a nossa vontade ou não, como foi, nós tivemos orando pela nossa irmã Jaqueline, que a gente não conhecia, mas os irmãos do Kings, principalmente aqueles que estiveram envolvidos logo no início, na formatação do ministério, conheceram a irmã Jaqueline, oramos para que Deus assim salvasse a sua vida. Mas Deus não quis. Mas nós oramos, porque nós estávamos alicerçados sobre uma esperança. Se tem algo que não pode perder na vida da igreja, é a sua esperança de que Deus pode fazer coisas e algo para pessoas melhores. Eu não posso perder isso. Porque quando a gente perde a esperança, a gente não tem razão de estar aqui mais. Vamos viver outra realidade. Mas quanto a gente está tendo a esperança no Senhor, quanto a gente está tendo a esperança naquilo que o Senhor Jesus pode fazer na vida das pessoas, quanto a gente está tendo esperança de que nós estamos no centro da vontade do Senhor, vamos continuar firmes e fortes. Portanto, igreja querida, não perca a sua esperança no seu Senhor.
Não perca a sua esperança naquilo que o Senhor Deus tem a fazer nas suas vidas. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes que me propus ter convosco. Havia expectativa dele. Ainda não tinha sido a oportunidade. Ainda não tinha acontecido. Paulo não tinha chegado lá. Mas eu estou lutando, eu estou orando, eu estou envolvido. Estou aqui agora em Corinto, estou agora preso em Cesaré. Mas eu tenho um alvo. Qual que era? Eu quero chegar a Roma. E por que razão? Porque eu quero compartilhar com vocês algum dom espiritual e alguma questão pela qual vocês possam ser confortados. E que também eu venha a ser consolado por vocês. A gente não pode perder isso. O Senhor Deus quer usar a tua vida. Ele quer usar a minha vida. Para trabalhar com pessoas. Para motivar pessoas. Para se envolver com pessoas. Ele quer usar seres humanos, porque se ele quisesse usar mula, como ele fez no caso de Balaão, né, é porque você, ser humano, e eu, ser humano, não fomos sensíveis à voz do Senhor. Ele quer usar a gente, para levar esperança, para compartilhar esperança, para motivar as pessoas, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu não perdi a esperança de ir ter convosco. Eu não perdi a expectativa de estar com vocês. Eu não perdi o sonho de um dia poder ministrar o coração de vocês. A gente não pode deixar-se abater pelas circunstâncias. Imagina se o apóstolo Paulo se deixa frustrar pela prisão que aconteceu em Jerusalém. Agora que o caldo entornou mesmo, não vou mais não. Não vou estar lá em Roma mais não, chega. Vocês acham que a gente teria essa epístola? Ou a motivação, quando ele estava lá em Corinto, e quando tudo começa a acontecer, ele está vindo de uma perspectiva totalmente frustrante. Ele passou por Filipos e ele foi apedrejado. Por Tessalônica, quase foi morto. E quando ele chega lá em Corinto, que é onde que talvez as coisas vão melhorar um pouquinho mais, né, a igreja de Corinto rejeita. A igreja de Corinto abre mão. Leia a primeira epístola que vocês vão ver isso. Na segunda epístola, que é a epístola do choro, vocês vão ver completamente, muito clara essa realidade. Vocês acham que o apóstolo Paulo, se tivesse perdido a expectativa na vontade do Senhor, ele teria escrito essa epístola? Nós estaríamos hoje sendo abençoados quando a gente lê essa epístola? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O desistir, irmãos, não tem que fazer parte da gente. A menos que, de fato, Deus vá lá e direcione a gente para uma outra questão. Mas a nossa fé, ela nos mantém focado. A nossa fé tem que manter a gente esperançosos da vontade do Senhor. Paulo, além dessa questão que nós acabamos de frisar, alicerçado sobre esse espírito voluntário e essa esperança que motivava a sua vida, o apóstolo Paulo também chama a nossa atenção no versículo 14 ao versículo 15, sobre um aspecto bem interessante. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Eu posso ter um espírito de gratidão. Eu posso ter um espírito que realmente venha estar envolvido com pessoas. Eu posso ter um espírito que realmente seja voluntário. Eu posso ter um espírito que tenha esperança. Mas se eu não tiver amor, irmãos, se eu não tiver essa perspectiva de amar o próximo, eu não tenho nada. A ideia de devedor é que Paulo se importava, Paulo se preocupava, Paulo tinha um grande compromisso a prestar com aqueles gregos, né, bárbaros. Bárbaro aqui era aqueles que não falavam a língua grega, né, não é que eram pessoas, homens das cavernas, nada, é porque eles não falavam a língua grega, eles não falavam a língua da cultura grega. Então assim eram chamados. Paulo descreve que naquilo que dependia dele,
naquilo que envolvia a respeito dele. Ele tinha um espírito de prontidão a se envolver. Ele não estava só simplesmente escrevendo uma epístola. Ele estava dizendo para os romanos o seguinte: eu me importo com vocês. Imagine você recebendo uma carta de alguém que você não conhecia, e de repente essa carta você começa a ler, e naquela carta a pessoa deixa realmente claro, por todas as diretrizes que ela está trazendo, a importância que você tem para a vida dela. Eu acredito que os romanos ficaram com uma grande expectativa de fato conhecer quem era aquele homem. E a prova clara, nós vimos quando falamos no livro de Atos, que quando Paulo vai chegar lá em Roma, havia uma grande comitiva da igreja esperando por ele. Importar-se com o outro, importar-se com o próximo, servir por amor. Sabe quem que a gente tem esse exemplo? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez isso. Ele desceu do alto dos céus. Ele assumiu a forma humana. E não apenas isso, mas submeteu a ser levado para a cruz e descer ao mais baixo nível do ser humano, que era ser pendurado no madeiro, tornar-se maldito, para que eu e vocês pudéssemos ter vida. Jesus Cristo fez isso. No que dependeu dele, tudo foi feito. No que competia a ele, tudo foi feito para que nós pudéssemos ter vida. E o apóstolo Paulo vai descrever exatamente esse desejo, dizendo o seguinte: olha, o que está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o quê? O evangelho a vós que estáis em Roma. Eu quero que vocês compartilhem dessa mensagem, eu quero que vocês entendam o que foi que Deus fez. Eu quero que vocês compreendam essas boas novas, que não apenas muda o homem externamente, mas principalmente muda o homem internamente. Faz o homem ser melhor, faz o homem amar, faz o homem voltar para o seu propósito inicial, de que era viver para a glória de Deus. E quando se vive para a glória de Deus, esse homem passa a se importar com os outros, passa a se importar com pessoas, deixa de considerar coisas para se considerar pessoas, passa a olhar com o olhar do Senhor, passa a ter a visão do Senhor. Paulo está chamando a atenção de que os romanos para ele era importante, tão quanto o povo do seu coração, o povo judeu. Os romanos eram importantes, tão quanto as igrejas que ele havia espalhado o evangelho. Nisto serão conhecidos se vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando Deus te salvou, quando Deus me salvou, Ele não salvou a gente apenas para ficarmos na igreja salvos, sentados e sossegados. Ele chamou a gente para um envolvimento maior. Você não precisa fazer um seminário, você não precisa sair da sua casa, mas você precisa servir. Você precisa se envolver, você precisa amar pessoas. Você precisa ter isso muito claro. O evangelho chegou até você. Ele não chegou apenas para mudar você de direção. Antes você estava na igreja X e você ia para a perspectiva de lugar. Agora você está na igreja Y e agora você vai para um outro lugar. Como disse um professor meu, se o evangelho só fosse mudança de endereço, gente, não seria uma coisa fantástica. O evangelho não é mudança de endereço. O evangelho não é apenas tirar você do inferno e colocar você no céu. O evangelho é te tornar mais próximo de Deus. O evangelho é levar você a vivenciar o querer dele. O evangelho é fazer com que a sua vida realmente seja parecida com a vida do Senhor Jesus Cristo. O evangelho é levar você a ponderar o que Deus pondera. O evangelho, Paulo vai explicar, é o poder de Deus que vai salvar o homem.
E esse poder começa agindo na sua vida. Agindo na minha vida. Versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho. Havia, como o Evangelho estava chegando, estava naquela situação, né, algumas pessoas estavam ali propriamente dito, vamos dizer assim, conhecendo o Evangelho, pontuando o Evangelho nas suas vidas. Essas pessoas estavam então, de alguma maneira, vivenciando um aspecto muito ruim de se camuflar, de se esconder, de não estarem envolvidos, de não estarem abertamente. E Paulo então vai chamar a atenção, dizendo o seguinte: olha, esse evangelho que eu estou anunciando a vocês, eu não vou me esconder. Eu não vou me tornar um agente secreto. Você é cristão? Sou. Você vai na que igreja? Rapaz, fala baixo. Eu vou naquela igrejinha ali em cima, sabe? Na rua Itapuranga. Não, mas eu quero saber, você vai na igreja? Fala baixo, porque eu estou aqui diante de uma sociedade aqui muito boa. Se descobrem que eu sou crente, rapaz, a coisa não vai ficar legal, não. Evangelho não é assim. Evangelho é para você ter orgulho. Orgulho bom. Eu sirvo a Cristo. Você é cristão? Sou. Enche a boca. Declare isso. Paulo, depois de ganhar a atenção dos romanos, ele vai então chamar a atenção e o propósito da sua escrita. Ele vai descrever pela qual razão ele vai trazer esse evangelho à tona agora. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o poder máximo que o ser humano pode conhecer, porque ele é a única ferramenta, é o único meio que Deus tem de transformar pecadores em filhos. Pessoas distantes em pessoas participantes da mesma mesa. Pessoas que estavam ausentes em pessoas próximas. O evangelho é exatamente essa figura. O evangelho faz essa situação na vida do ser humano. Ele traz pessoas que o mundo rejeita, que eu rejeito, que você rejeita, para perto de Deus. É por isso que, quando Paulo vai chamar a atenção nos escritos de Efésios, de Gálatas, ele fala: olha, lembre-se que vocês também eram como tais, estavam na mesma situação, porque é fácil de esquecer, é fácil subir no pedestal e se achar que nós somos os maiorais. Não, nós fomos alcançados pelo Evangelho. O Evangelho mudou as nossas vidas. O Evangelho mudou quem nós éramos. E está mudando constantemente as nossas vidas, até nós chegarmos à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais nós estamos sendo lapidados. Imagine que a sua vida, a minha vida, é como uma joia, um diamante bruto, que com o passar do tempo está sendo lapidado, está sendo trabalhado. Mas pela graça de Deus já foi separado. Não vai voltar a rocha. Não vai voltar aonde estava, na lama. Não vai voltar para o rio, ser largado lá de volta. Não. A pedra bruta está separada. Está sendo trabalhada. Esse trabalhar é o meio da santificação que Deus tem na minha vida e na tua vida. Eu tenho certeza que quando você conheceu o seu esposo, conheceu sua esposa cristão, ele era de um jeito. A tendência é melhorando. Ah, pastor, mas você não conhece, mas melhora. Porque quem faz isso é o Senhor Deus. Ele vai lapidando. Quando você chegou à igreja, você chegou de um jeito. E como eu sempre falo nas aulas de batismo, lembra do gráfico que eu faço, né? Começa aqui embaixo. Se sua vida vai numa linha reta, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Ah, pastor, então como tem que ser minha vida? Sua vida tem que ter um alvo. O alvo é para cima. Mas para chegar naquele alvo lá em cima, o que você vai fazer? Você tem altos e baixos. Mas você está sempre subindo. Você não está mais na linha reta. O Evangelho te transforma. O Evangelho faz isso. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. Lembra quando a gente estudou o livro de Abacuque?
E Abacuque questiona exatamente essa situação, dizendo o seguinte: Deus, como é que o Senhor está julgando o seu povo? Como é que o Senhor está trazendo uma ira tão pesada para o teu povo? E aí Deus vai responder: Abacuque, capítulo 2 de Abacuque, acho que versículo 14, se não estiver enganado, 14 ou 8. Abacuque, o justo, como que está lá? Vive pela fé. Se esse povo que está recebendo a minha ira fosse justo, como que era o meio de vida deles? Pela fé. Verso 17, porque nele, ou seja, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Logo, o Evangelho não é você o principal alvo, o executor. O principal executor no Evangelho é Deus, que te torna justo, que te torna alguém aceitável, alguém propriamente a estar na presença de Deus. O Evangelho é a ferramenta que Deus usa para tratar na sua vida. O Evangelho é a ferramenta que Deus vai te trazer do lamaçal de pecado e estar na presença dEle. Mas para que isso aconteça, você e eu precisa crer. Crer no quê? Na grande ação de Deus. No grande poder de Deus. Só que, irmãos, o que nós vamos ver mais à tarde é exatamente o contrário. O que me barra de eu não ver isso? O que é que me impede de eu não compreender isso? De que o justo tem que viver pela fé. Quais são as barreiras que se tem, que faz com que as pessoas, que quando você fala da graça do Senhor Deus, elas meneiam a cabeça, elas não querem aceitar, elas te chamam de careta, elas falam que você é religioso, elas falam que você é o perfeito, elas falam que você é isso, que você é aquilo outro, elas colocam você como vilão. E eu era assim, você era assim. Pode ter certeza disso. O que faz com que a gente não aceite este Evangelho? É o que o apóstolo Paulo vai pontuar nos próximos escritos. Agora, Paulo vai deixar de olhar para ele, vai deixar de olhar para o Senhor e vai olhar na perspectiva do Senhor em relação ao ser humano. Como é que este ser humano é visto aos olhos de Deus? Pois Deus nos trouxe o Evangelho que transforma o homem, o Evangelho que muda a vida do homem. Mas por que este homem não olha para esse Evangelho? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela tua grande graça, muito obrigado pelo teu grande amor nas nossas vidas. Usa de misericórdia sempre e sempre fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.